Espírito Santo para fazermos aquilo que Ele assim nos designou. Sou grato a Deus pela vida do pastor Luiz Hamilton, homem de coragem, convidar um pregador que ele nunca viu pregar, mas Deus usou ele, confirmou com a sua esposa que seria o pregador deste evento, deste conclave, e tudo é para a glória do nosso Deus. É uma honra também conhecer de perto o nosso querido, amado cantor e pastor Deus Jacinto. Que Deus continue te abençoando grandemente. Nossa querida irmã Soliane, eu ainda não a conhecia, que Deus continue usando este vaso para o deleite espiritual de cada um. Já foi apresentada a minha esposa está ali atrás. O pastor Luiz Hamilton, o pregador de Iguatu, Ceará. Eu sou cearense, mas há alguns anos atrás eu vim visitar esta cidade, gostei, fiquei e agora eu sou alagoano por excelência. Porque uma alagoana conquistou meu coração e eu posso garantir que sem ela o meu ministério é fraco. Depois de Deus, é ela na minha vida, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa também. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Por favor, abram as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 5. O tema da festividade está no versículo 14. Mas eu quero ler a partir do 11, junto com a igreja. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o seguinte, até o 14. Amém? 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do 11. Quem achou, dá um sinal com amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem suas turmas. A igreja, o 12. Seus irmãos, vestidos de vinho, com símbolos, com saltérios e com aspas, estavam em pé para o voltar. E com eles até 120 sacerdotes. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. A igreja, o 14. Glória a Jesus. Repita comigo. Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra que assim foi nos outorgada nesta noite nos fala de um evento em que Salomão, o filho de Davi, ele, guiado pelo Espírito, fez aquilo que Deus havia profetizado. Para nós entendermos o que Salomão fez para Deus, que Deus desceu naquela ocasião e que encheu o local que aqueles homens estavam, nós precisamos voltar um pouco
louvado seja Deus, na história, para entendermos o que Deus também quer fazer nesta noite, a ponto de encher este lugar na sua glória. A Bíblia vai nos relatar que quando os filisteus guerreavam contra os israelitas, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos perceber que, louvado seja Deus, a arca do Senhor, ela foi tomada pelos filisteus. E ali a Bíblia vai nos relatar que foi-se a glória de Deus. Agora o povo estava desprovido da glória do Senhor. O povo estava desprovido da presença do Deus Todo-Poderoso. E falando-se de arca, a Bíblia vai me dizer que Bezalel fez, Eli perdeu e Davi a conquistou. Só que Davi, quando ele conquista a arca, ele deixa na cidade de Sião, que é a sua cidade. E a partir dali começa a trajetória na vida de Davi, por conta de que Davi era um homem que Deus havia escolhido. E em uma certa ocasião, Davi vai convidar, louvado seja Deus, o profeta Natã, e vai dizer para ele: eu moro em casa de cedros, eu moro em casa bonita, em casa bem feita, e eu preciso fazer uma casa para o Senhor, porque a arca de Deus habita dentro de cortinas. Aí o profeta Natã vai dizer do seu próprio coração, porque Deus não havia mandado: faze tudo quando o Senhor te mandar, porque Deus é contigo. Davi, ouvindo isso, alegrou o seu coração, só que a palavra não é a palavra que Deus havia mandado. Quando Natã sai da presença de Davi, aí Deus agora chama Natã num canto e diz: tu volta e vai dizer para o meu servo, assim diz o Senhor. E quando Deus diz assim diz o Senhor, se prepare, porque na certeza de ouvir aquilo que Ele vai te mandar fazer. Diga para o meu servo que durante todo esse tempo que eu ando pela terra, eu nunca habitei em templos feitos por mão de homem. E não é ele que vai fazer o meu templo, porque ele não foi chamado para construir nada, ele foi chamado para guerrear. Eu entendo aqui que quem está na casa de Deus tem o seu propósito vindo dele. Cada um tem os seus afazeres. Não adianta passar na frente de ninguém, porque se passar, Deus manda voltar para trás. Quem é cantor, quem é pregador, quem é levita, quem é maestrina, quem é diácono, quem é pastor, Então coloque-se no seu lugar e espere Deus lhe chamar para fazer a obra. Chama alguém que faz a sua obra e ele usa onde ele quiser, e ninguém pode questionar a Deus. Então Deus vai dizer para Natã que ele, Davi, não seria quem ia construir o templo, mas o filho dele, o qual iria sair das suas entranhas, ou seja, Salomão, iria construir o templo do Senhor. Aleluia, e quando Davi está prestes a ser chamado por Deus, ele chama Salomão num canto e passa o projeto, o rascunho do templo de Deus. E aí Davi vai passar para Salomão aquilo que Deus quer que Salomão faça. Ou seja, Salomão não vai tirar e nem acrescentar nada do projeto de Deus, porque projeto de Deus não se rabisca. E se Deus tem um propósito na tua vida, ninguém, absolutamente ninguém, vai rabiscar nem escrever nada que Deus não mandou. E ali Salomão se prepara para fazer o templo. Ele convida um moço por nome de Irão e vai até a cidade mais próxima buscar o material para fazer o templo. A Bíblia diz que ele traz madeira de cedro. A Bíblia vai dizer que ele vai trazer madeira de acácia, que eram as madeiras mais caras que tinha na ocasião, e convida esse moço para ali
dá o começo da obra que Salomão iria fazer para Deus. No capítulo 3 das Segundas Crônicas, nós vamos ver ali Salomão começando a construir o templo. E quando Salomão vai construindo o templo, Deus está sempre presente. Mas Deus fica presente um pouco de longe. Não que Deus esteja se afastando de Salomão. Até porque a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Aproveita e manda a glória para ele, porque agora ele está perto. E Salomão faz a obra do Senhor como antes ele mandou fazer. Glória. Aleluia. Quando ele termina, agora Salomão, ele vai apresentar a obra do Senhor a ele. Porque tudo quanto nós fazemos para o Senhor, nós temos que primeiro consagrar para ele. Salomão vai consagrar o templo. Salomão apronta tudo: a mesa dos pães da proposição, o candelabro, a pia de cobre, o mar de vidro. E assim, quando ele termina, o capítulo 5 começa dizendo que quando ele acaba a obra, a primeira coisa que ele fez foi trazer os utensílios que haviam levado do templo da cidade de Davi. Ele traz toda a prata, ele traz todo o ouro, traz os utensílios e coloca no meio do tesouro do Senhor. Então, quando ele prepara tudo isso, aí agora Salomão vai convocar os anciãos, Salomão vai convocar os levitas, os chefes das tribos. Sabe o que Salomão está fazendo? Está convocando toda a entidade eclesiástica para participar daquele evento que ele agora iria fazer. E quando Deus percebe que Salomão chama homens de alta patente, homens do conhecimento da verdade, homens que eram treinados para pregar a sua palavra, para fazer oração, ali nasce uma alegria no coração de Deus. Porque a primeira coisa que Salomão vai fazer é pedir para os levitas subirem a arca que está em Sião para depositar no templo em Jerusalém. A arca aqui significa a presença de Deus, porque na ocasião a arca tinha sido tomada, a presença de Deus já não existia, o povo já não dava glória como antes, o povo não louvava, o povo não engrandecia o nome do Senhor, porque estavam destituídos, como já foi falado hoje à noite, da glória do Senhor. E agora a preocupação de Salomão era trazer a presença de Deus para dentro do templo, porque templo sem a presença de Deus é apenas um edifício cheio de gente. E aqui está um templo com a presença do Todo-Poderoso, porque a primeira coisa que o pastor nos Hamilton se preocupou foi trazer a presença do Todo-Poderoso aqui neste lugar. E Salomão traz a arca da aliança, coloca a arca do templo em Jerusalém. Havia uma distância de Sião, que era a cidade de Davi, para Jerusalém, o templo do Senhor. No versículo 4, os anciãos e os levitas é quem vão fazer subir a arca. E a Bíblia diz que quando a arca chega em Jerusalém, a primeira coisa que Salomão faz é sacrifício. Salomão agora vai sacrificar ao Senhor. Salomão agora vai se preparar para fazer o sacrifício, porque todos nós temos que fazer sacrifício. Muitas vezes você se sente cansado, fraco, abatido, às vezes não quer vir para o culto, está cansado da labuta diária, mas eu quero te dizer nesta noite, se você chegou aqui, é porque fez sacrifício para Deus. E a Bíblia diz que sacrifício para Deus são os corações quebrantados, porque um coração quebrantado e contrito jamais
A Bíblia diz que Salomão sacrifica bois, carneiros, que não podia se contar. Está lá no versículo 6. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado, sacrificaram carneiro, bois, que não podia se tratando deste negócio. Quando eles colocaram a arca embaixo das